2. Hello pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Sara Manines e hoje a gente vai falar claramente de série, que é tudo que eu sei fazer nessa vida, não é mesmo? Mentira, eu sei falar de livro também. Demorou, mas finalmente chegou o momento que eu vim falar pra vocês sobre a adaptação maravilhosa que a Amazon Prime fez, chamada A Roda do Tempo. The wheel weaves as the wheel wills. Gostei bastante dessa série, ela tem alguns furos, tem algumas coisinhas que eu vou falar pra vocês sobre, mas por enquanto vamos iniciar, como sempre, falando sobre a série, fazendo um breve resumo, um apanhado sobre o que a série aborda. Inicialmente a série vai acompanhar uma personagem chamada Moiraine Sedai. Moiraine é uma personagem que ela é uma feiticeira vinda das Aes Sedai, como elas se chamam. Elas são feiticeiras que têm acesso a um poder chamado Poder Único, que todas elas conseguem acessar. E elas também têm acesso a uma coisa chamada Roda do Tempo. A roda, ela é como se fosse o destino que eles têm que seguir. Não é bem um destino, mas é mais ou menos uma previsão de coisas que vão acontecer. E dentro dessa Roda do Tempo é tecido que existe um dragão renascido na época em que elas estão vivendo, que o dragão renascido ele sempre volta, ele sempre está renascendo e ele sempre renasce em um homem. E a gente vai acompanhar a Moiraine nessa jornada de conseguir encontrar o dragão renascido, onde ele renasceu, quem é a pessoa que foi escolhida para ser o dragão renascido. Eles têm mais ou menos uma ideia de onde seja, porque a Roda do Tempo não especifica, né, quem é a pessoa, onde que ela nasceu, mas as Aes Sedai, algumas delas, elas têm algumas previsões do futuro, não só previsões, mas como algumas visões, algumas coisas que são reveladas para elas em sonhos, por exemplo. Então, como elas têm esse acesso, elas conseguem ter uma noção meio embaçada de como as coisas vão acontecer, e tem a questão da intuição também, que as feiticeiras têm muito latente dentro delas por causa do poder único, por causa da ligação com a natureza, com a ligação com a roda do tempo, enfim. Então elas têm essa questão intuitiva muito forte do que elas precisam fazer e de onde elas precisam ir, enfim. Claro que não é assim super fácil, né? Elas não estão acima do que acontece de verdade, porém elas têm uma noção um pouquinho maior. A Moiraine, ela tem essa missão de conseguir achar o dragão renascido antes que o poder das trevas, que no caso eles chamam de Dark One, encontrem esse dragão renascido e esse dragão renascido ele seja corrompido. Por quê? Dentro das histórias deles, eles têm o dragão renascido como uma pessoa que pode salvar ou destruir o mundo, dependendo da onde ele pende, né, pra energia do mal, pra energia do bem. A gente vai acompanhar ela nessa trajetória de encontrar essa pessoa e de trazer essa pessoa mais próxima e saber como que é a alma dessa pessoa, porque eles têm essa missão de também conhecer o coração do escolhido, porque geralmente a Roda do Tempo escolhe, e não quer dizer que a Roda do Tempo vai escolher a pessoa certa de fato, que tem um coração puro, que é o escolhido, não sei o que, iluminado, não sei das quantas. E ela vai acabar indo pra cidade de Two Rivers, 2 rios, enfim. Where next? The Two Rivers. The old blood runs deep in those mountains. E ela chega lá e encontra 5 amigos que são potenciais dragões renascidos, que ela sente que eles têm um poder mais forte. The Dark One is waking. But there will be one who can stand against him. And it's one of the 5 of you. Depois que ela chega em Two Rivers, acontecem algumas coisas, a cidade é atacada, chegam algumas tropas do Dark One lá no lugar, que também sabe que o dragão renascido tá por ali, e ela acaba, depois de toda a muvuca que acontece, ela foge com 5. Ela conta pra eles sobre a Roda do Tempo, conta toda a história do dragão renascido. Eles escolhem esses 5 amigos então, e juntamente com ela, numa jornada pra chegar na Torre Branca, que é a torre das Aes Sedai. Lá eles vão decidir o que eles fazem, o que vai acontecer de fato. E nessa jornada de volta, junto com a Moiraine, pra ir pra Torre Branca, que tem os outros BOs, que nunca é uma jornada fácil. A gente sabe que quando essa procura por alguém, ela acontece muito rápido, na volta que vai ser o problema, né? Na jornada de volta que é o problema até chegar no outro local. Quase todas as histórias medievais têm essa pegada de que eles precisam viajar e não sei o que, e até viajar e chegar no lugar acontece um monte de coisas. É o que acontece justamente nessa série também. É a mesma coisa, a mesma história, e eu gosto bastante dessa pegada deles serem 5 amigos, porque o que fez a série brilhar muito pra mim foi essa conexão dos 5. Eu acho que, claro que não deu pra explorar o suficiente cada um individualmente. Acho que foi, pra mim, Sara,
que assistiu a série e gosta muito desse estilo de série, eu acho que eles foram sim explorados bem o suficiente. Não acho que ficou faltando coisa, mas acho que, claro, sempre pode ser mais explorado, mais abordado. Eu acho que, assim, se a gente for analisar numa análise mais profunda, eles ficaram até um pouco superficiais, mas eu consegui me conectar sim com os personagens, consegui gostar da maioria deles. E na minha opinião, eu acho que a série ela tem um bom roteiro, eu acho que ela é bem desenvolvida, eu acho que ela é bem distribuída. A única coisa que eu achei foi que o último episódio, ele peca um pouco em correr demais e acaba deixando algumas coisas que poderiam ser mais explicadas pra trás, então a gente acaba tendo umas coisas que ficam à mercê, sabe? Fica um pouco jogadas ali no último episódio. Eu acho que a trajetória até o último episódio ela é muito boa. Eu gosto dessa transição que eles fizeram, porque eles vão para um outro lugar para conseguir ter acesso a quem é de fato o dragão renascido, porque eles fazem uma trajetória não só do caminho até eles chegarem na Torre Branca, mas como eu falei pra vocês, depois que eles chegam na Torre Branca, que eles vão conseguir decidir de fato quem é o dragão renascido, porque eles têm como se fosse uma prova para passar, né, até eles chegarem num local específico aonde eles vão ficar de cara com o Dark One para poder descobrir se a pessoa é uma pessoa corrompível ou não, e se ele vai ser de fato escolhido para ser um dragão renascido e assim por diante, algumas outras coisas. Então, eu gosto dessa trajetória, assim, dessa virada que eles dão para ir para esse local. Chegando lá, tem muita coisa que acontece e tem um acontecimento assim muito bom, até que chega realmente no final do episódio, que eu acho que fica faltando alguma coisa, sabe? Eu acho que ficou faltando ali um brilho no final. Não gostei também do que eles fazem pra poder ir, enfim, pra poder chegar até o local lá. Na verdade, depois que eles descobrem quem é o dragão renascido, eles vão pra um lugar lá e eles vão meio que fugidos, uma coisa assim, sabe? Eu não gostei muito dessa parte da série. Eu achei que, sei lá, essa parte ficou um pouco assim, corrida demais. Eles conseguiram chegar lá muito rápido, foi muito simples, foi uma coisa muito, sim, chegou enfim, não sei. Eu acho que deveria ser uma coisa mais complexa. Todo o peso que eles colocaram de, nossa, lá é um lugar muito difícil de passar, não sei o que, e eles conseguiram fazer isso no episódio. Não fez sentido muito na minha cabeça, mas enfim. E como eu já falei, eu acho que o que construiu a série não foi só a narrativa do que acontece, que são os acontecimentos em si, mas eu acho que a relação entre os personagens. A relação entre os 5, pra mim, é tudo. Ela tece, eu acho que a rede por baixo da narrativa para segurar as outras coisas. Eu acho que se não tivesse toda essa conexão tão forte entre eles, pra mim a série não seria tão gostosa de assistir quanto foi. Então eu acho que isso é muito importante dentro da narrativa. Todos os personagens, como eu falei, eles têm a sua importância individualmente, mas quando junta eles, parece que fica mais forte, mais gostoso de assistir, mais intenso. Parece que, não sei, dá um embasamento melhor pra narrativa, sabe? E sim, eu acho que isso é muito frequente em séries medievais, em séries com essa pegada também de fantasia. Porém, eu acho que essa série faz uma coisa que eu já não vi faz um bom tempinho. Quando todos os personagens, apesar de ter um que é um específico que vai ser escolhido, todos os personagens eles têm de fato o mesmo peso pra narrativa. Pelo menos até então na primeira temporada foi isso que aconteceu. Todos eles têm o mesmo peso pra narrativa, nenhum deles se sobressai mais que o outro. Todos eles fazem uma conexão que tem uma função pra série muito importante. Então, assim, eles juntos funcionam muito melhor do que separados. Apesar de eu amar eles separados, eu acho que juntos, assim, eles são perfeitos. Eu acho que alguns pontos a melhorar pra mim é que dá pra eles se aprofundarem mais na narrativa do universo em que tudo tá se passando, explicar um pouco melhor sobre a mitologia do Dark One, explicar um pouco melhor sobre o mundo em que eles vivem em si, sabe, sobre todo aquele universo, e sobre de onde vem esse medo do Dark One, de onde vem essa história do dragão renascido. Porque isso se explica, mas eu achei que isso não ficou tão bem explicado quanto deveria, sabe? Eu acho que fica uma coisa assim, um pouco no superficial. Eu acho que isso aí poderia ser sim melhorado. Que nem eu já falei, algumas coisas eu acho que correm um pouco, principalmente nesse último episódio. Eu acho que um pouquinho ali no segundo episódio, não sei se é no segundo ou no terceiro episódio, que acontece um pouco deles correrem com a história pra conseguir fazer tudo caber ali na quantidade de episódios que eles fizeram. Mas ainda assim, eu acho que não tira a qualidade do roteiro. Eu acho que ficou bem distribuído, como eu já falei, mas daria pra história se seguir um pouco mais devagar, pra gente conseguir, acho que principalmente nessa segunda temporada, absorver um pouco mais os personagens de forma individual e coletivamente, e ver essa interação entre eles de forma um pouco mais intensa, com um pouco mais de calma, trabalhada dentro da narrativa desse universo, sabe? Pra que assim a gente possa ter as duas coisas andando juntas, os personagens, aprofundamento dos personagens, aprofundamento da conexão entre eles e também da interação entre os
personagens e também da narrativa juntamente com isso, sabe? De toda a história que tá acontecendo, que é o que é importante de fato, como eu falei, deles encontrarem o dragão renascido, deles descobrirem o coração do dragão renascido, deles descobrirem o que vai acontecer depois disso, a gente também conseguir acompanhar isso, mas também acompanhar todo também esse universo, de onde que tudo isso vem, de onde que toda essa história se origina. Sobre as Aes Sedai, por exemplo, eu acho que teve algum episódio que explorou elas de uma forma melhor. Eu acho que a gente teve alguns episódios que fizeram isso de uma forma um pouco mais aprofundada, essa conexão entre as Aes Sedai, de onde que elas surgiram, toda a magia do poder único. Porém, foi um episódio só, e isso deveria ser feito durante vários episódios. Então a gente tem muita coisa acontecendo. Acho que, se eu não me engano, a série tem 8 episódios. Enfim, eu achei que para 8 episódios a série funcionou muito bem. Eu assisti os 3 primeiros episódios esperando sair já o 4º, ansiosa para continuar acompanhando, e todo dia que lançava eu não via a hora de assistir. Então, assim, pra mim, quando a série tem isso, essa ansiedade de fazer com que eu queira assistir um outro episódio após o outro, após o outro, após o outro, eu acho que é o suficiente pra eu entender que a série, ela conseguiu fazer o papel dela, que foi me prender e me impressionar com a narrativa o suficiente pra que eu fique inteirada com os personagens e com o que tá acontecendo. Enfim, não é só a narrativa que importava pra mim, mas os personagens também importavam, o que ia acontecer com eles, o que ia acontecer com cada um individualmente, coletivamente falando, se eles iam se juntar, se não iam, se eles iam se achar, se não ia, se ia acontecer alguma coisa com um, se ia acontecer com o outro. Enfim, eu no surto, gente, muita coisa acontecendo na série ao mesmo tempo. É isso, eu acho que essa série conseguiu fazer o trabalho dela, que foi entregar pra gente uma história de qualidade, uma história bem feita, com um ritmo bom o suficiente pra fazer você querer assistir a próxima temporada. Claro que, como eu falei, já tem pontos a melhorar, sempre tem, mas eu acho que a função dela, dentro do orçamento, acho que eles tinham também, fez um bom trabalho, sabe? Outra coisa que eu tenho pra falar também é que eu gostei muito do cenário. Gente, eu amei o cenário, adorei o visual, gostei muito da questão de como eles se vestem, dessa divisão das Aes Sedai, das vermelhas, das verdes, das azuis. Não sei se isso tem de fácil no livro, mas provavelmente sim. Eu acho que não foi uma sacada da série, vamos pôr isso aqui no roteiro. Eu acho que já tem. Gostei muito disso também na série, dessa diferença entre elas, que cada Aes Sedai tem uma função e que elas são divididas em núcleos dentro do próprio clã de feiticeiras ali. Elas têm os núcleos delas, cada uma tem uma função. Muito interessante isso. Acho que isso deveria ser muito mais explorado na segunda temporada. Estou esperando por isso, porque eu acho que no livro com certeza isso deve ser muito mais explicado. E acho que é isso, gente. Eu amei essa série, eu achei ela ótima. Pra mim, ela foi um 4 estrelas. Eu acho que tem alguns pontos a melhorar, como eu já falei. Mas, assim, quando eu faço uma análise da série assim mais profunda, eu vejo alguns pontos a melhorar. Mas quando eu assisti, eu fiquei apaixonada. Pra mim, eu daria 5 estrelas favoritada. Porém, depois, quando a série finalmente acabou, passaram os outros episódios, que acabaram os 8 episódios e tudo mais, eu senti que tava faltando algumas coisas ali. Então, pra mim, foi 4 estrelas. Eu acho que, assim, a Roda do Tempo prometeu e entregou. E é isso. A Roda do Tempo é uma ótima série, eu indico muito, assista. Se você já assistiu, comenta aqui, fala pra mim o que você achou, a sua opinião sobre o que eu falei também, a sua própria opinião da série, se você já assistiu, o que você pensou sobre todos os acontecimentos da série, se você amou, se você não amou tanto, se você achou que poderia melhorar. Enfim, conta aqui pra mim, vamos bater um papo. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você chegou agora, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também de ativar o sininho de notificações aqui pra você receber a notificação dos próximos vídeos que vão vir por aí. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.